volta com o programa Canal Aberto. Hoje na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22. Ulisses S. nós falávamos sobre o motoqueiro, mas é uma verdade que se nós unirmos toda a sociedade em torno de um objetivo, o governo tem o poder maior, que é de aglutinar, de criar ideias, de fazer campanhas, né? E eu acho que nós poderemos aliviar muito a situação no país. Eu me lembro que há algum tempo atrás esteve aqui o Coronel Dragaus, mais uma moça, me esqueci o nome dela, gente, que falou sobre a polícia comunitária aqui, da importância da polícia comunitária. Nós, em várias cidades do interior, a população participa quando vê um carro parado muito tempo, alguns cidadãos novos que estão chegando por ali aciona a polícia vai lá e investiga para ver se o cidadão é de bem ou não, né? E aqui em Goiânia a gente pode fazer um trabalho, se todo mundo conscientizar e criar grupos de pessoas do bem, como os mototaxistas, como esses clubes de motos, que tem vários clubes do bem, e o cidadão comum a gente pode resolver esse problema, e também até o problema do trânsito, né? Porque o cidadão consciente, ele usa da gentileza no trânsito, e a gentileza, às vezes, ajuda a fluir o trânsito, mas e muito. Quando você deixa determinados carros passar à sua frente, você está colaborando com o primeiro carro, mas está colaborando com vários outros que passam por ali. A educação no trânsito, ela tem uma participação fundamental no trânsito da capital e de outros setores. Estou falando muito, né? Vamos falar aqui com Exísio. Eu te perguntei aquela hora se você era do Friboi ou era irista, né? Você falou que é do estado de Goiás. Como é que você viu essa disputa aí dentro do PMDB? Já está sarando as feridas? Vão sarar essas feridas políticas? Em primeiro lugar, me posicionando a respeito da sua pergunta, eu tenho uma amizade pessoal com o Júnior. Júnior Friboi, aprendi a conhecê-lo, uma pessoa excepcional, um ponderado, tranquilo, firme nas decisões dele. E acredito que se ele tivesse viabilizado e firmado a sua candidatura, ele poderia ser uma surpresa aqui dentro do estado de Goiás. Entretanto, tomou a sua decisão, se afastou. Isso não é definitivo, porque, na verdade, em política nada é definitivo, tudo pode acontecer, né? Eu inclusive, ontem até liguei para ele, conversei com ele um pouco. E agora eu acredito, dentro do próprio PMDB, nós temos homens muito inteligentes. O Íris é uma pessoa excepcional, um grande líder, o maior líder que o PMDB goiano já teve. Fez escola, é uma pessoa excepcional. E eu confio muito na sabedoria do Íris. Íris é um homem inteligente. E acredito que no momento apropriado vai tomar a decisão correta, caso realmente venha se concretizar aí a sua candidatura a governador. É um homem que tem o seu passado, tem o seu prestígio. Eu não acho que vai ficar meio estranho agora, não, porque o Íris vai querer... Ele é um político experiente, logicamente ele não vai querer demonstrar isso não, mas aquelas pessoas que estavam apoiando a outra candidatura, outra pré-candidatura, provavelmente não vai ter o mesmo espaço com ele, ou seja, ele vai ter uma certa precaução, até porque essas pessoas não estavam com boa intenção em relação a essa liderança histórica do Íris Rezende, ou seja, queria tirar dele a oportunidade de ser candidato ao governo, né, pré-candidato ao governo, e dar para uma pessoa que tinha, ou seja, não tem nenhum ano de filiação no PMDB. Mas que tinha estrutura, né? Com um detalhe importante, porque a disputa ela é sempre positiva. As pessoas, por exemplo, que queriam Júnior Friboi como candidato, e eu, inclusive, eu estou entre essas pessoas, o que nós analisamos? Nós tentamos dessa forma. Se não der certo, isso não é tirar, na minha opinião, e eu nunca tive essa intenção, de tirar a autoridade do Íris. Eu acho que, no momento, seria apropriado. A candidatura dele a senador seria muito positiva para o partido. Agora, eu vou acatar a opinião da maioria. E o Íris, evidentemente, eu tenho respeito, gosto, é uma pessoa excepcional, foi um grande governador, um excepcional administrador. Agora, a pergunta maior que eu vou fazer para o senhor é o seguinte: o João de Friboi enumerou os motivos ali pelos quais ele deixou de ser candidato, inclusive falando que o Íris teria impedido Vanderlan Cardoso, Henrique Meirelles e até o próprio Maguito Vilela de ser candidato em determinadas eleições que já passaram. O senhor concorda com o posicionamento do João de Friboi? Porque essa é uma decisão muito pessoal, né? Eu
tem probabilidade, se fosse eu no lugar dele, não desistiria. Eu manteria minha pré-candidatura, iria para a convenção. O Íris já tinha desistido da dele. Agora ele preferiu dessa forma e nós temos que respeitar o Será que ele sentiu que, por exemplo, sem o apoio do Íris não ia chegar a nenhum lugar? Provavelmente. É porque, na realidade, essa união... E eu vou fazer a pergunta para o senhor não acha, por exemplo, que o Íris tem que entender que sem o apoio do grupo do Friboi também não vai chegar a nenhum lugar? É muito relativo. Porque, veja bem, vamos supor, por exemplo, que o Íris venha articular de uma forma que ele consiga ter o Antônio Gomide na sua chapa, que ele tenha, por exemplo, o Ronaldo Caiado na sua chapa. Tudo pode acontecer. Política é muito instável. Agora, a opinião pessoal e íntima do Júnior, ele queria se fosse junto com o Íris. Não teve essa possibilidade e resolveu desistir. Agora, eu vou fazer uma afirmação aqui, Ulisses, até perigosa, muita gente não gosta de falar isso, mas hoje, nesse momento, a essa hora da noite, eu posso dizer para vocês que o Ronaldo Caiado será candidato a deputado federal na base do governo ou não será candidato a nada, porque a verdade é o seguinte, há uma supervalorização do Ronaldo Caiado com relação à sua posição na política de Goiás. Só que o Ronaldo Caiado ele é o presidente do DEM, ele não é o dono do DEM, né, que é bem diferente você mandar na sua empresa, na sua clínica, na sua emissora de rádio, na televisão, do que você mandar em um partido político. Nós sabemos que o DEM é formado por outras facções, que a maioria já estão com Marconi Perillo, os deputados todos estão com Marconi Perillo, a maioria dos prefeitos já estão com Marconi Perillo e o Ronaldo Caiado vai dirigir o que e como. Eu fiz uma pergunta para o Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa, ele foi até um tanto quanto ríspido, quando eu perguntei se a candidatura dele à presidência da República era séria, era para valer. Ele falou que ele era um homem sério, que papai deu no que deu, né? Então não se faz candidatura sozinho, ele queria ser candidato à presidência da República, não foi. Para ele ser candidato solo, gente, é preciso botar na cabeça uma coisa. Não se candidata a senador sozinho. Ele teria que lançar um candidato a governador, né? E um candidato a vice-governador para ele ser candidato a senador. Ele sozinho daria conta de peitar uma base aliada do governo, um grupo formado por Iris Rezende Machado, um grupo formado por Vanderlan Cardoso e outro Antônio Gomide, ele sairia na frente desses grupos? Ele tem esse potencial de voto? Ele tem esse capital de voto? Ele vai para o PMDB sozinho? O PMDB vai levar ele sozinho para lá, sem o partido? A base aliada, hoje eu entrevistei o Antônio Faleiros lá na Rádio Silvestre, eu perguntei para ele, ele falou várias vezes a palavra fidelidade, companheirismo, falando de Vilmar Rocha e falando do José Eliton. Eu perguntei para ele, Antônio Faleiro, e o Ronaldo Caiado? Ele tem essa fidelidade? Ele desconversou. Quer dizer, o Ronaldo Caiado não é fiel, não foi fiel ao grupo de Marconi Perillo. Por que você vai tirar, então, o Vilmar Rocha, que é de um partido grande também, para colocar o Ronaldo Caiado? Então, a situação do Ronaldo Caiado não é essa coisa assim tão fácil, como todo mundo acha, que ele pode ir para onde ele quiser. Não é assim. Eu senti, não sei se o vereador Exísio pode confirmar isso, eu senti uma certa resistência a essa pretensão do deputado federal Ronaldo Caiado em ser candidato, vamos dizer, na base aliada do governo do Estado, ao Senado. Eu tenho ouvido e visto e lido algumas declarações do Jaime Rincon, ele mesmo falando que acha estranho a manutenção, por exemplo, de um nome como Ronaldo Caiado na chapa majoritária do PMDB, do PT, PSDB, me desculpe, do PSDB. O senhor acredita que há essa divergência entre esses partidos, entre o DEM, entre o PSDB, ou o senhor acha que a tendência do governador, o senhor que está olhando do outro lado, como analista, o senhor acha que a tendência do governador é buscar ainda mais a união dos partidos para ter uma eleição mais tranquila em outubro agora? Na realidade, na minha opinião, o que eu acredito é o seguinte, vai depender do crescimento desta pré-candidatura e posterior candidatura do Íris. Se ele for crescendo, em política tudo pode acontecer. Na realidade, o Ronaldo tem defeitos e qualidades, mas ele tem um patrimônio no que diz respeito a votos. Eu vou explicar por que eu fiz essa pergunta para o senhor. Eu fiz ela porque justamente se vê a intenção do governador em cada vez mais crescer esses partidos, essa base de apoio, inclusive pegando prefeitos do partido do senhor do PMDB.
Ou seja, que são muitos que já declararam apoio de oposição. De oposição. Um monte de não é? prefeitos. Então, aí, né? pelo que eu estou sentindo, o governador Marconi Perillo, ele quer realizar vamos dizer assim, uma disputa, né? Ele não falou que é o pré-candidato ainda, mas tudo demonstra que será. Mas ele quer mostrar, ou seja, que vai ganhar no primeiro turno como um trator, um rolo compressor. É porque, na realidade, Ulisses, e nós temos conhecimento disso, você também, que é uma pessoa muito experiente, em política não tem eleição ganha, não. Íris, ele tem que ser respeitado, tem um patrimônio político invejável dentro do estado de Goiás e é um adversário perigoso. Se formos analisar a eleição anterior, por exemplo, Marconi ganhou, mas a diferença não foi tão grande, não. Então é muito relativo. Eu conversei com o Vanderlan Cardoso essa semana em um outro canal de televisão, inauguração lá de um local, e conversando com o Vanderlan. O Vanderlan gosta do Íris, tem muita proximidade com o Íris. Então, você pode ter certeza que não vai ser uma eleição fácil para o Marconi. Tem o desgaste natural, dificuldades que ele enfrenta cotidianamente, problema com o funcionalismo público. Então, não vai ser eleição fácil. E ele é inteligente, está se preparando de todas as formas e vai ser uma eleição aguerrida aqui dentro do Estado. Vai ser, eu concordo com o Exísio, a eleição não está ganha para ninguém. Nós temos, não é só o Íris, nós temos o Antônio Gomide, nós temos o Vanderlan, nós temos o Íris Rezende, temos também o governador Marconi Perillo e ainda uma terceira chapa, mais uma chapa que deve surgir aí da esquerda, né, Ulisses? E eu acho que todos têm possibilidade de ganhar a eleição. Eu disse aqui agora que Ronaldo Caiado não teria força sozinho para enfrentar esses grupos, certo? Agora, que ele tem um potencial de voto, ele tem. Que ele soma. Agora, para enfrentar sozinho, não. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.